Recentemente, o cenário internacional foi abalado por uma nova onda de polêmica: a possível entrada da Ucrânia em uma corrida nuclear. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, reagiu com críticas contundentes, chamando essa possibilidade de absurdo estratégico. Para ele, a simples sugestão de que Kiev poderia desenvolver seu próprio arsenal nuclear revela uma postura que beira a imprudência e mostra o desespero da Ucrânia diante de uma situação instável e difícil. Essa possível iniciativa, de acordo com Lavrov, reflete um esforço para captar a atenção global, ainda que de forma perigosa e provocativa. O ministro russo, com seu conhecido sarcasmo, insinuou que a Ucrânia estaria recorrendo à ameaça nuclear para conquistar espaço nas discussões internacionais. Em sua visão, Kiev estaria lidando com um contexto complexo de pressões externas e internas, e ao trazer a questão nuclear à tona, busca chamar a atenção e fortalecer suas posições frente ao Ocidente. Supostamente, Zelensky chegou a discutir o tema em uma conversa com Trump, sugerindo para os Estados Unidos a difícil decisão entre apoiar uma Ucrânia militarmente mais forte ou enfrentar uma crise diplomática de grandes proporções. Contudo, para analistas internacionais, essa movimentação de Kiev é vista com profundo ceticismo. Em meio ao conflito e com uma infraestrutura já debilitada, a possibilidade de iniciar um programa nuclear parece, na melhor das hipóteses, irrealizável. Para Lavrov, a iniciativa tem menos a ver com viabilidade e mais com uma estratégia de pressão indireta sobre o Ocidente, ilustrando o quão delicado e imprevisível se tornou o atual cenário envolvendo Rússia, Ucrânia e seus respectivos aliados. A situação diplomática se tornou ainda mais tensa quando rumores sobre a possibilidade de funcionários ucranianos planejarem uma bomba nuclear começaram a circular. Segundo as especulações, alguns representantes de Kiev teriam insinuado a capacidade de desenvolver tal armamento em um prazo curto, surpreendendo analistas e reacendendo o temor de um desequilíbrio de forças na região. Contudo, outros porta-vozes ucranianos desmentiram rapidamente essa possibilidade, chamando as afirmações de imprecisas e desorientadas. Essa alternância de discursos, entre sugestões alarmantes e desmentidos velozes, gerou uma atmosfera de incerteza estratégica, na qual a ameaça nuclear parece flutuar como uma peça instável no complexo tabuleiro geopolítico da Europa Oriental. Enquanto isso, países ocidentais se veem em uma posição delicada, obrigados a avaliar até onde estão dispostos a estender seu apoio a um país que insinua, mesmo que indiretamente, um potencial acesso a armas de destruição em massa. A hesitação do Ocidente se manifesta tanto em reuniões internas quanto em declarações públicas, onde líderes ponderam cuidadosamente as consequências de qualquer passo em falso. Essa situação abre espaço para uma diplomacia conturbada, na qual cada decisão ou omissão carrega implicações globais, especialmente em uma região onde as alianças e rivalidades históricas pesam muito. Diante das crescentes tensões, especialistas russos sublinham as barreiras práticas que impedem a Ucrânia de estabelecer um programa nuclear pleno, considerando a infraestrutura e a base industrial drasticamente afetadas pelo conflito contínuo. Um desenvolvimento nuclear confiável requer, segundo analistas, anos de preparação técnica e uma estabilidade econômica que a Ucrânia, nas atuais circunstâncias, encontra difícil de sustentar. Além disso, as condições logísticas e de segurança necessárias para criar e manter uma infraestrutura nuclear em funcionamento estão, no momento, bem além do alcance de Kiev. Porém, apesar dessas limitações, alguns analistas alertam para uma alternativa menos sofisticada, mas não menos preocupante: a chamada bomba suja. Esse tipo de dispositivo, embora incapaz de produzir uma explosão nuclear, dispersaria material radioativo por meio de explosivos convencionais, causando um impacto psicológico devastador e espalhando pânico generalizado em áreas urbanas ou estratégicas. Tal possibilidade tem sido discutida em relatórios confidenciais e análises militares, aumentando as preocupações nas capitais ocidentais e em Moscou, onde os governos temem o impacto de uma ação com essas características.
características. Em resposta, a Rússia adota uma postura inflexível e assertiva, enviando mensagens claras sobre as consequências de qualquer tentativa concreta da Ucrânia de buscar armamento nuclear ou radiológico. Recentemente, o presidente Putin reforçou em discursos oficiais que qualquer passo dado por Kiev nessa direção será tratado como uma provocação direta e perigosa. Ele reiterou que Moscou responderia de maneira firme e imediata, considerando tais ações como ameaças inaceitáveis à segurança regional e nacional. Putin acrescentou que a simples intenção de buscar armas desse tipo já configura para a Rússia uma linha vermelha, além da qual qualquer avanço seria tratado com medidas concretas de dissuasão. Esse posicionamento rigoroso reflete o histórico de Moscou de reprimir quaisquer tentativas de proliferação nuclear próximas às suas fronteiras, mantendo uma política de tolerância zero em relação a novas ameaças nucleares. Desde o final da Guerra Fria, a Rússia desenvolveu e aprimorou uma extensa rede de monitoramento e inteligência, capacitada a detectar movimentações nucleares suspeitas em tempo real. Atualmente, com seus sistemas avançados de defesa e mísseis hipersônicos, Moscou se encontra em uma posição privilegiada para reagir rapidamente a qualquer potencial ameaça. Em meio a esse cenário, a comunidade internacional observa com apreensão o desenrolar dos eventos, ciente de que qualquer escalada nessa questão pode desencadear uma cadeia de reações imprevisíveis e impactantes para a segurança global. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia emergiu como uma nação independente, herdeira de um vasto arsenal nuclear soviético, que incluía centenas de ogivas nucleares e sistemas de lançamento avançados. Para evitar que o território ucraniano se tornasse uma nova potência nuclear, foi firmado em 1994 o Memorando de Budapeste, um acordo histórico em que a Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear em troca de garantias de segurança de grandes potências, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a própria Rússia. Esse compromisso envolvia a promessa de respeito à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, assegurando que não haveria ameaças ou uso de força contra o país, dando para os ucranianos uma sensação de segurança e estabilidade que, no entanto, se mostraria frágil nas décadas seguintes. Nos últimos anos, a validade dessas garantias foi colocada em xeque, principalmente por Zelensky, que, em meio a crescentes tensões e ao conflito contínuo, vem questionando publicamente o valor real das promessas feitas no Memorando de Budapeste. A ajuda militar do Ocidente, que poderia fortalecer a Ucrânia frente para os desafios atuais, tem se mostrado limitada e hesitante, frustrando as expectativas de apoio pleno que o país tinha inicialmente. Para muitos ucranianos, a sensação de terem sido deixados à própria sorte cresce, e o questionamento sobre a eficácia dos acordos de segurança se torna cada vez mais relevante. Diante disso, a liderança ucraniana parece ter adotado a questão nuclear como uma ferramenta de pressão diplomática, buscando, por meio de insinuações e ameaças estratégicas, reposicionar a Ucrânia como um ator importante no palco internacional. Essa narrativa, que mistura elementos de estratégia e desespero, destaca-se como uma tentativa de Kiev de capturar a atenção global e assegurar o apoio de aliados ocidentais em uma conjuntura onde sua segurança parece mais incerta do que nunca. A retórica nuclear não apenas serve para expressar o descontentamento com o Ocidente, mas também para alertar Moscou sobre as possíveis consequências de uma escalada no conflito. Em resposta, Moscou continua vigilante e preocupada, observando de perto qualquer movimento suspeito na política de defesa ucraniana. O Kremlin entende que mesmo uma sugestão de rearmamento nuclear poderia alterar o equilíbrio de poder na região, e essa vigilância reflete a seriedade com que a Rússia encara qualquer alteração estratégica que possa minar sua segurança. Com um histórico de intolerância a novas ameaças nucleares próximas às suas fronteiras, a Rússia tem demonstrado uma política de ação rápida e resposta firme, deixando claro que qualquer movimento de Kiev em direção à ameaça nuclear seria considerado uma linha vermelha. Assim, enquanto as tensões continuam a se intensificar, a questão nuclear se coloca como um lembrete constante das intrincadas dinâmicas geopolíticas e do frágil equilíbrio de poder na região.
O futuro da Ucrânia e seu papel nesse conflito são incertos, e a ameaça nuclear, ainda que improvável de se tornar realidade, serve para manter a questão de segurança europeia em evidência, preocupando diplomatas e especialistas de todo o mundo. No cenário atual, cada passo dado por Kiev ou Moscou é visto com apreensão, e as consequências de uma possível escalada são impossíveis de prever, deixando o mundo em estado de alerta enquanto esse delicado tabuleiro de xadrez geopolítico continua a ser jogado.